Fala, galera. Muito bem. Nós vamos começar a nossa matéria. Eu vou voltar a fazer as gravações desde a nossa primeira aula. Afinal de contas, já faz algum tempo e vocês precisam de recapitular esse material, né? Nós vamos estar aprendendo um pouco a cada dia, né? A gente nunca teve esse tipo de matéria e de essa forma de ensinar. Então, assim, num primeiro momento eu estou pensando em ir, conforme eu vejo que o vídeo fica muito pesado, que está muito grande, eu vou parar e depois eu continuo a gravação e assim a gente vai, tá? Então, é um processo, vocês vão estar aprendendo a estudar à distância, nós estamos aprendendo a ministrar essas aulas à distância, ok? E vamos conversando para aperfeiçoar isso da forma que melhor fica. Dito isso, eu vou começar então a nossa primeira aulinha de ecologia que a gente teve lá, condições, recurso e nicho. São três tópicos separados, vamos ver quanto tempo isso vai levando e eu vou avaliando se eu segmento ou não esses vídeos. Primeiro deles, condições. Condições, pensem sempre da seguinte forma: tudo que. A seguinte frase seria ótima. O que determina a ocorrência de uma espécie em um determinado ponto, em um determinado local, em uma região, e que a espécie não esteja consumindo, ou seja, a espécie não esteja reduzindo a quantidade desse parâmetro que está determinando a ocorrência da espécie. Então, uma boa definição para condições são parâmetros, de uma forma geral, ambientais, que determinam a ocorrência de uma espécie em um determinado local, mas que não são reduzidos pela presença da espécie naquele local. Vocês vão entender isso muito bem e melhor na hora que a gente falar de recurso, que é justamente aquilo que é reduzido. Então, condição como definição, ou a definição de condições, seriam parâmetros que determinam a ocorrência de uma espécie num determinado local, mas que não são reduzidos ou não sofrem uma interferência direta da espécie naquele local. Alguns exemplos são, por exemplo, temperatura. A temperatura determina se uma espécie ocorre num ambiente ou no outro, mas ela não sofre interferência da presença da espécie naquele local. Alguns de vocês vão poder dizer, não, mas espera aí, quando eu estou num local, numa sala, nós mesmos, quando estamos na sala de aula com 50, 80, 100 pessoas, nós estamos mudando a temperatura. Mas isso é uma particularidade geográfica muito pequena. Nós não estamos interferindo diretamente na temperatura que está do lado de fora da sala. Ela continua a ser a temperatura que deveria estar. Nós conseguimos viver naquela temperatura, então ela é uma condição que está permitindo que a gente viva ali. Se ela fosse menos 50, provavelmente não permitiria. Mas nós não estamos alterando ela. Da mesma forma, salinidade, você tem espécies marinhas e espécies de água doce. As que estão no mar precisam daquela salinidade. A salinidade é uma condição para que ela viva ali. As que vivem na água doce, se forem colocadas na área onde tem salinidade, ela morre. Então veja, e nós não estamos interferindo nesse processo, considerando um grande rio, um grande ou mar. Óbvio que um aquário muda a salinidade,
Por quê? Porque você tem muitos animais gerando por exemplo, defecando, e isso muda a quantidade de sal que tem na água. Mas é um ambiente reduzido novamente. Mas a presença do peixe dentro do mar não muda a salinidade que ele tem. Tá ok? pH da mesma forma, nós podemos ter isso, a gente percebe isso em aquários. Algumas pessoas, pessoas que trabalham, por exemplo, na área florestal, podem dizer o seguinte: poxa, mas aonde existe alguns tipos de coníferas que são usadas para fazer papel, ela muda aquelas acículas, aquelas folhas que parecem agulhas que caem no chão, mudam o pH do chão, claro, mas naquele local muito específico, tá? Então, de novo, é a mesma história do aquário, é a mesma história de nós dentro de uma sala de aula e assim por diante. Vento, da mesma forma, o vento é um fator determinante para a condição. Existem espécies que precisam do vento para existir, enquanto existem espécies que não suportam o vento para existir. Então, ela é uma condição. Se você pega você tem um campo com muito vento e esse campo encontra árvores que vão se transformando numa floresta e o vento, obviamente, vai diminuindo dentro da mata. É uma interferência nesse processo, mas nós não temos como controlar a existência ou não do vento. Nós não estamos mudando a quantidade de vento devido à nossa presença. E quando eu falo nossa presença, é qualquer espécie, certo? Ondas do mar, da mesma forma, você tem espécies altamente adaptadas, por exemplo, craca, nós vamos falar muito sobre craca no futuro, e você tem algumas algas que gostam de ondas, mas não ondas muito fortes, e isso acaba interferindo. Quando você tem ondas fortes, as algas são retiradas das rochas e é por isso que a gente encontra tanta alga na praia, né? Aí a gente passa para um outro conceito, que é o nosso conceito de condições extremas. Condições extremas são muito importantes de serem avaliadas, porque vocês têm esses dois aqui. Nós temos o nosso camelo e o nosso pinguim. Por sinal, vocês vão ver muito deles. Nós temos alguns vídeos muito legais para a sala de aula agora, para vocês irem estudando. E esses vão ser sempre dois casos muito fortes que a gente tem. Se vocês pensarem de uma forma geral, o pinguim prefere as áreas mais frias, enquanto que o camelo ou o dromedário preferem áreas quentes. Nós não podemos esquecer que o camelo suporta temperaturas uma amplitude muito maior. Ele suporta desde temperaturas próximas a zero, que é o que chega de noite no deserto, até temperaturas de 50 graus durante o dia. O pinguim já não tem mais, não tem essa amplitude toda. Mas veja, para um pinguim, a temperatura de 50 graus provavelmente é uma condição extrema, enquanto que uma temperatura... e um detalhe importante, não sei se vocês vão lembrar da aula, que nós conversamos justamente sobre isso. Muitos acreditam que o pinguim é apaixonado por temperaturas de menos 20, menos 30. Eles preferem temperaturas maiores do que isso. Eu contei a história de que eu peguei um pinguim logo nos primeiros dias de aula lá fazendo oceano e justamente não compreendendo quais são as condições que as pessoas, que o animal gosta, nós impusemos ao pinguim uma condição extrema que fez com que ele morresse. Em compensação, essa outra imagem, vocês podem ver, isso aqui é uma grande área de água vulcânica. Aqui, ó, é uma trilha onde as pessoas passam para visitar. Tudo isso daqui são depósitos de sais vulcânicos,
sulfeto, sulfito, sei lá, todas essas questões de um monte de depósitos de gases e compostos vulcânicos que dão essa cor incrível. Mas o mais impressionante, o que a gente tem que pensar aqui, é que essa água está numa temperatura altíssima. E para algumas espécies que potencialmente podem viver aqui, normalmente algumas bactérias, essa é a condição de vida dela e não uma condição extrema. Então, tanto para o pinguim quanto para o camelo, viver num ambiente como esse daqui seria uma condição extrema. Contudo, para as bactérias que vivem aqui, viver no deserto ou viver numa região fria é que seriam as condições, que seria uma condição extrema. Dessa forma, eu sempre enfatizo que a gente tem que aprender a enxergar com o olho do animal que a gente está trabalhando, e aqui é o hábito de falar sempre em bicho, mas isso vale para a planta também. Então, enxergar a biologia da espécie que você está trabalhando para entender quais são condições extremas. Existem espécies que precisam de alta pressão, existem espécies que precisam de vento muito forte. Para elas, essas condições são normais e não extremas. Então, assim, é a mesma história de nós irmos, chega no inverno, a gente bota um monte de roupa nos nossos cachorrinhos, bota luva, bota cachecol, e chega no verão, leva eles para passearem em cima do piso do asfalto quente. São percepções muitas vezes muito mais humanas do que do animal que a gente está trabalhando. E é isso que a gente tem que pensar. Quais são as necessidades reais da espécie que eu estou trabalhando? Cada espécie tem a sua condição e vai estar exposta a condições extremas diferenciadas.